Olá pessoal, bom dia! Eu sou o pastor Jaldemir Moura e hoje eu venho falar sobre a revelação do perdão. Essa palavra hoje é uma palavra especial do coração do nosso Pai Celestial para o meu e para o seu coração. Muitos não compreenderam ainda o grande amor de Deus e nós podemos entender muito melhor através dessa mensagem. E eu quero poder dessa forma transmitir para você esse conhecimento que trouxe libertação para a minha vida e eu creio também será assim na sua vida, na sua história. Trouxe-me paz, trouxe-me alegria, restaurou minha esperança e eu quero que assim seja na sua vida também. Então, o texto é Lucas 7, capítulo 7, verso de número 36 em diante. Vou ler apenas um verso aqui e nós vamos dissertar sobre o assunto dentro do contexto da história. Capítulo 7, verso 47, diz assim: Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. É uma palavra especial do Senhor. E lendo só esse texto aqui, fica um tanto obscuro a compreensão. Mas o fato é que Jesus explicou explicitamente essa verdade para nós. E isso está nos versos anteriores, quando Jesus conta para Simão, um dos chefes dos fariseus, um curioso a respeito de Jesus. Ele lhe chama para saber se Jesus de fato era profeta. Ele lhe chama para descobrir quem era Jesus. Ele tinha a curiosidade de conhecer Jesus. Então o chamou para comer em sua casa, para jantar. E estando lá, a Bíblia diz que entra uma mulher pecadora e se põe atrás de Jesus a chorar e a lavar seus pés com suas lágrimas e enxuga com os próprios cabelos. Então ela abre um vaso de alabastro e começa a ungir os pés do Senhor com aquele perfume caríssimo, aquele unguento que ela trazia. E quando Jesus está sendo dessa forma tocado por essa mulher, com tanta ternura, com a manifestação de gratidão e de fé, aquele fariseu, ele pensa consigo mesmo: se esse homem fora profeta, se ele fosse o profeta de verdade, ele saberia quem e qual é essa mulher que está lhe tocando, porque é uma pecadora, que tipo de vida ela leva. Quando Jesus percebe os pensamentos dele, diz assim: Simão, eu tenho uma história para te contar. Ele diz: diga-me, mestre. Jesus diz assim para ele: um homem tinha 2 devedores. Um devia 500 denários, o outro devia 50. Nenhum dos dois podia pagar, então lhes perdoou a dívida de ambos. Simão, qual destes o amará mais? Ou seja, qual destes 2 devedores que tiveram suas dívidas perdoadas amará mais aquele que lhe perdoou a dívida? Então Simão presumiu dizendo o seguinte: eu presumo que aquele a quem mais foi perdoado. Ele disse: julgaste bem. Jesus usou aquela história porque o fariseu conhecia bem dos cifrões. Ele entendia bem dessa linguagem monetária. Então ele mostra para Simão: vê, Simão, esta mulher? Eu entrei na sua casa, você não lavou os meus pés, mas ela com suas lágrimas os lavou e com seus cabelos o enxugou. Eu entrei em sua casa, você não me recebeu com um ósculo, mas ela não para de beijar os meus pés. Eu entrei em sua casa, você não me ungiu a cabeça com óleo, mas ela unge os meus pés com unguento. Vê, Simão, esta mulher? O seu muito amor mostra que seus muitos pecados já foram perdoados. E aí ele traz essa palavra que nós acabamos de falar. Por isso digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Muitos acreditam que o perdão de Deus para nós está vinculado ao fato de nós o amarmos, que se nós não o amarmos dessa forma, nós não podemos receber o perdão de Deus ou nos aproximar dele. Mas o Senhor deixa claro para nós aqui, e a revelação do perdão é essa. Essa é a revelação do perdão.
em que aquela mulher, ela ouviu Jesus pregar. Ela não o ouviu ali. Ela não estava indo para receber uma mensagem ali quando Jesus estava jantando. O fato é que ela ouviu Jesus pregar, ela creu na mensagem, e a mensagem que Jesus prega é a mensagem do perdão. Talvez essa mulher tivesse presente, rodeando a casa, ouvindo a mensagem, quando no capítulo 5, Jesus se depara com 4 amigos que levam um paralítico, que o descem pelo telhado. Quando Jesus vê a fé deles, ele diz assim: homem, perdoados-lhes são os teus pecados. E vira um escândalo, e ele então começa a falar a respeito do perdão, mostra que tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E aí eu penso que talvez essa mulher tivesse ouvido ali, ou em outro momento, porque o que Jesus pregava não era lei. Jesus não pregava o sistema da lei, de obediência à lei, para que o homem se aproximasse de Deus, para que Deus então se aproximasse do homem. Não, Jesus mostrava, revelava Ele mesmo como Senhor, revelava Ele mesmo como oferta pelo nosso pecado, revelava Ele mesmo como Filho de Deus, revelava Ele mesmo como o Salvador. E Ele fazia milagres, ressuscitava mortos, fazia coisas que só Deus podia fazer. É tanto que Nicodemos reconhece, dizendo: Senhor, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Era notório que Jesus estava ensinando, era notório que ele estava pregando, falando do reino dos céus através dele, a partir dele. Ele expulsava demônios, ele fazia coisas que só Deus podia fazer. E ele nunca negou o perdão a ninguém. Ele sempre estava abençoando e falando do perdão. Aí aquela mulher ouve essa mensagem, ela crê no seu coração na mensagem que o Senhor havia pregado. Então ela ficou sabendo que ele estava na casa de Simão, e ela corre, ela entra na casa, ela arrisca a própria vida, porque ela havia crido, ela havia recebido perdão pela fé. E ela se coloca por trás dele e começa a chorar. Não aquele choro de angústia, dor. Não aquele choro com a ideia de arrependimento, de confissão de pecados, não. É aquele choro dela, era um choro de quem já estava livre, era um choro de gratidão. E ela começa então a molhar os pés de Jesus, e ela toma os cabelos e então começa a enxugar os cabelos do Senhor em uma adoração tão tremenda, tão profunda, porque agora ela creu, ela recebeu paz. A Bíblia diz que era uma mulher pecadora, acredita-se que era uma prostituta. O fato é que a vida que ela vivia era muito terrível, era muito difícil, porque o contexto é que ela era pecadora, todos a viam assim. Imagine o quanto ou como ela era rejeitada, imagine como aquela mulher era humilhada, mas ela recebeu paz porque ela creu em Jesus, ela creu no seu amor. E lá, momentos antes dela entrar, talvez um dia, talvez horas antes dela entrar ali, ela recebeu o perdão pela fé, correu até a sua casa, o lugar onde ela morava, e foi buscar uma oferta de adoração ao Senhor. Ela trouxe aquele unguento precioso, e então ela se lança aos pés do Senhor e o adora. Ela entrega ali a sua adoração com gratidão, como resultado da fé. E é isso que o amor de Deus produz em nós. Quando recebemos o perdão pela fé, não pela obediência da lei, não pelas obras, não pela nossa performance, não pelos nossos esforços próprios, mas pela fé recebemos a paz, o perdão através de Cristo Jesus. Quando ela está fazendo tudo aquilo, o homem diz assim: esse homem não é profeta, porque se fosse profeta, saberia quem é essa mulher, que tipo de vida ela leva, ele não permitiria que ela lhe tocasse, porque na verdade ele estava procurando um profeta, e os profetas, eles eram legisladores. Mas quem estava na casa dele não era um legislador, porque Deus não nos deu um legislador, Ele nos deu um Salvador. Ele não nos deu um ajudador, Ele nos deu o Salvador. Quando você está se afogando, quando você está no meio do mar, do rio, se afogando, você não pede que lhe dê e simplesmente lhe mande alguém, um ajudador, um professor de natação para te ensinar. Não, você não precisa disso. Você precisa de um Salvador, alguém que não dependa da tua força ou da capacidade de nadar sozinho, mas alguém que te pegue com sua força, alguém que te salve com sua própria força. E foi isso que Deus nos deu. Ele nos deu um Salvador. E naquele lugar estava o Salvador e não um legislador.
E aí ele diz para Simão, contando essa história, mostrando para Simão que aquela mulher, ela sabia que era pecadora. Ela tinha plena consciência de que era pecadora. Suas lágrimas era por isso, porque sendo pecadora, sendo uma mulher rejeitada pela sociedade, rejeitada as pessoas que estavam ali, ela sabendo que era pecadora, ela agora tinha consciência de que havia recebido perdão dos seus pecados. Era o que movia e o que moveu o seu choro, a sua adoração, foi o que moveu aquela corrida até aos pés do Senhor. Foi saber que ela foi perdoada. Então Jesus começa a explicar para Simão: quem vai amar mais, Simão? Aquele que lhe perdoou as dívidas. Ele diz: Senhor, eu suponho que aquele que mais foi perdoado. Ele diz: julgaste bem, você interpretou muito bem, você está certíssimo. Agora veja essa mulher, o que ela faz, essa demonstração de amor, é porque ela sabe que foi perdoada. É aqui que está a revelação do perdão, irmãos. A sua demonstração de amor, de gratidão e fé ali, é porque ela sabia que já havia sido perdoada. Aí ele conclui dizendo: por isso te digo, Simão, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Ou seja, não é que você amou e vai ser perdoado. O fato é que ela foi perdoada, ela creu, e pela consciência do perdão foi que ela amou ao Senhor. A Bíblia diz para nós lá nas cartas do apóstolo João que ele nos amou primeiro, por isso nós também o amamos. Essa é a verdade, essa é a revelação do perdão. Coloquei lá no Face e algumas pessoas comentaram, algumas pessoas compreenderam, outras disseram: é verdade, a falta de perdão ela causa muitas doenças. É verdade. E outros disseram: é verdade, quanto mais nós perdoamos, mais nós somos abençoados. Nem tanto. Porque na verdade o perdão para nós hoje, o perdão para a igreja, não está vinculado ao nosso perdão. O meu perdão não está vinculado ao perdão que eu dou para alguém. O meu perdão vem do sacrifício de Jesus, de todos os meus pecados, passados, presentes e futuros. E porque eu sei que eu fui perdoado, e porque eu sei que Jesus me perdoou todos os pecados, eu me movo nesse amor. E aí eu perdoo. Entenderam agora? Essa é a revelação do perdão. E eu queria compartilhar isso com você. Dizer que Deus ama você, Deus ama a sua família, Deus quer a cada dia estabelecer a vida que Ele planejou para você em sua história. Confie no amor do Senhor. Não importa quantos erros você tenha, não importa quantos pecados tenha cometido, não importa quão bárbaros sejam seus pecados ou quão vergonhosos sejam seus pecados. Você pode receber o perdão do Senhor pela fé. Você não precisa se limpar para chegar ao Senhor. Temos às vezes a ideia de pensar assim: não, eu vou consertar algumas coisas na minha vida, então depois eu vou para a igreja, depois eu vou para o Senhor, depois eu procuro o Senhor, mas eu preciso resolver algumas coisas primeiro. Não funciona dessa forma, porque afinal de contas, me responde uma coisa: você se limpa primeiro antes de ir para o banheiro tomar banho? Você primeiro se limpa para então entrar debaixo do chuveiro para se banhar? Claro que não. É lá no chuveiro que você vai se limpar. Então nós não podemos também nos limpar dos nossos pecados para poder nos aproximar do Senhor. Porque se assim fosse, Ele não teria tido que morrer na cruz por nós, Ele não teria tido que vir para nos salvar. O fato é que somos pecadores e podemos receber todo o amor de Deus e perdão e paz pelo amor dele revelado na cruz do Calvário, pelo seu sacrifício lá na cruz. Você e eu podemos ser perdoados de todos os pecados, passados, presentes e futuro. O sangue dele nos purifica, nos torna justos, limpos e somos aceitos por Deus pelo que Cristo Jesus fez, porque cremos no que ele fez. Como aquela mulher que ele diz que ela foi muito perdoada porque eram muitos os seus pecados. Como ele poderia dizer aquilo?
A prova era que ela muito o havia amado, ela entendeu, foi perdoada. Receba o perdão do Senhor, receba a vida de Deus, receba a graça de Deus na sua história, no seu dia a dia, no seu viver diário, no seu ambiente de trabalho, o Espírito de Deus, a vida de Deus, a graça de Deus quer a cada dia favorecer você. Então, receba pela fé, em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida que a bondade de Deus, o amor do Senhor Jesus enche o seu coração e você consiga confiar no Senhor. Você consiga crer e receber pela fé esse amor, esse perdão. Receba a cura para o seu corpo físico, a enfermidade que te atingiu, o mal que atingiu sua vida e sua casa, não foi enviada por Deus. O diabo trouxe isso contra você e Deus está disposto a abençoar você. Creia no amor e bondade de Deus. Ele remove as doenças, destrói a enfermidade, cancela todos os teus pecados e te torna filho de Deus. Confie no Senhor Jesus, tá certo? Amém? Que o Senhor te abençoe de uma maneira especial. Se essa palavra te abençoou, se essa palavra te trouxe alegria e esperança, se Deus falou ao seu coração, eu quero aqui te convidar para me acompanhar pelo YouTube e compartilhar os vídeos e dar o seu joia. Nos ajude a compartilhar, nos ajude a espalhar essa mensagem. Eu sou um pregador da graça de Deus, da pura graça. Tenho entendido e recebido do Senhor essa chamada divina de compartilhar o Evangelho de Jesus. E o centro do Evangelho é a justificação pela fé e não a obediência às obras da lei. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe sua família, sua casa, sua história. E não esqueça, dê um like lá no nosso canal, acompanhe os vídeos, tem muitas mensagens ali e a gente vai estar colocando e baixando mais mensagens aí para você poder ser abençoado através dessa palavra. Graça e paz, um ótimo dia a todos, excelente semana, que o Senhor te abençoe.